O que acontece quando um homem comum é convocado para uma missão que desafia toda a lógica de sua época? Noé não era um super-herói ou um rei. Era um homem justo em uma geração completamente corrompida. Um agricultor escolhido para um projeto divino de proporções inimagináveis. Sua tarefa? Construir uma gigantesca embarcação em terra seca. Preparar-se para um dilúvio global e preservar a centelha de vida em um mundo condenado. Mas por que esse herói da fé, após salvar a humanidade e a fauna terrestre, terminou seus dias humilhado, embriagado e exposto em sua própria tenda? A resposta revela um paradoxo profundo. Noé possuía uma fé capaz de mover montanhas de madeira e enfrentar décadas de zombaria, mas uma vulnerabilidade silenciosa que emergiu apenas quando a tormenta havia passado. Prepare-se para conhecer a história do homem que podia interpretar os sinais dos céus e seguir projetos celestiais, mas não conseguiu decifrar os perigos escondidos em seu próprio vinho. A história de Noé começa em um mundo de violência e corrupção total. A maldade humana se multiplicara, e toda a imaginação de seus corações era só má continuamente. Deus viu que a terra estava corrompida e cheia de violência, e decidiu trazer um juízo de águas sobre a criação. Mas um homem encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé, descrito como homem justo e íntegro em suas gerações, que andava com Deus. Enquanto toda uma civilização se afundava em caos, Noé mantinha um caminho de retidão solitária e silenciosa. Deus compartilhou seu coração e seu plano com Noé. Resolvi dar fim a toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Eis que os destruirei com a terra. Faça você uma arca de madeira de cipreste. As especificações eram detalhadas e extraordinárias. Dimensões colossais, 3 andares, uma porta lateral e um teto com aberturas. Era um projeto de fé pura, pois até então, chuva era um fenômeno desconhecido na terra, que era regada por um vapor que subia do solo. Além disso, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles, entrariam na arca. Um casal de cada animal limpo e 7 pares dos animais imundos também seriam preservados. Imagine a cena. Por 120 anos, Noé e sua família trabalharam na construção daquele navio monumental em terra firme, enquanto pregava a justiça vindoura a uma geração que só encontrava motivo para zombaria. Onde está o dilúvio? Gritavam. Louco, murmuravam. Murmuravam. Cada golpe de martelo era um ato de fé contra a corrente universal da incredulidade. Ele era um arquiteto do invisível, um carpinteiro que confiava mais na palavra de Deus do que em toda a evidência empírica ao seu redor. Finalmente, chegou o dia. As águas do grande abismo irromperam, e as comportas do céu se abriram. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Noé, sua família e os animais entraram na arca, e o Senhor fechou a porta. O som da porta selada pelo próprio Deus deve ter sido ao mesmo tempo aterrorizante e solene. Era o fim de um mundo e o início de um confinamento que duraria mais de um ano. A arca foi elevada sobre as águas, flutuando sobre um planeta transformado em um oceano infinito. Toda a vida, fora daquele casulo de madeira, pereceu. Dentro da arca, a vida continuava em um ritmo sobrenatural de cuidado e espera. Noé, o pastor da última fauna terrestre, aguardava. Após as águas começarem a baixar, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Para testar as condições, Noé soltou um corvo e depois uma pomba. A imagem da pomba retornando com uma folha de oliveira no bico torno-C, o símbolo universal da paz e da renovação. Era o sinal de que a terra renascia. Quando finalmente saíram da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. O Senhor então estabeleceu uma aliança eterna, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O sinal dessa aliança foi o arco-íris nas nuvens, um lembrete celestial de misericórdia. Deus abençoou Noé e sua família. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra.
a humanidade recebia um recomeço. E Noé, o segundo Adão, tornava-se o patriarca deste novo mundo. Mas então veio a cena desconcertante. Noé, o agricultor, plantou uma vinha. Ele bebeu do vinho, embriagou-se e despiu-se dentro de sua tenda. Quem, seu filho mais novo, viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos, com um tom de escárnio ou desrespeito. Sem Jafé, porém, tomaram uma capa, caminharam de costas para a tenda e cobriram o pai, sem olhar para sua nudez. Quando Noé acordou e soube o que acontecera, amaldiçoou Canaã, filho de Cã, e abençoou a Sem e Jafé. Este episódio revela o paradoxo final de Noé. O homem que resistiu a 120 anos de pressão social e construiu um mundo novo, não conseguiu resistir aos excessos do fruto de sua própria terra. Sua nudez simboliza mais do que embriaguez. Representa uma vulnerabilidade exposta, uma queda no momento de paz, quando a vigilância espiritual talvez tenha diminuído. A maldição que se seguiu lançou uma sombra sobre o futuro da humanidade, mostrando que mesmo o mais justo dos homens carregava uma falha que podia frutificar em consequências amargas para as gerações seguintes. Esta história nos ensina que a fé, para enfrentar cataclismos globais, não nos imuniza contra as quedas íntimas e domésticas. Noé tinha a força para construir a arca, mas uma fraqueza por seu próprio vinho. Ele sobreviveu ao dilúvio, mas não ao sucesso e à tranquilidade que vieram depois. Sua justiça era real, mas não era perfeita. Sua obediência era monumental, mas sua humanidade permanecia frágil. Deus honrou a fé de Noé e cumpriu sua aliança com ele, mas as escolhas pessoais do patriarca, após a salvação, mostraram que o coração humano, mesmo o mais justo, ainda precisa de graça diária. O arco-íris no céu brilha, não apenas como promessa de que não haverá outro dilúvio, mas também como lembrete de que a verdadeira salvação requer uma redenção interior que nenhuma arca pode conter. A história de Noé termina com um legado dividido: a bênção de um novo começo para a humanidade e a maldição que prenunciava futuros conflitos. Seu legado nos lembra que podemos ser chamados para obras gigantescas e permanecer fiéis em meio ao ridículo, mas que nosso maior perigo pode não estar na tempestade externa, mas no copo que levantamos em nosso momento de descanso. O homem que andou com Deus e salvou o mundo descobriu, tarde demais, que a embriaguez silenciosa do coração desatento pode desnudar fraquezas que nenhuma água do dilúvio poderia lavar.